Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Estou gravando esse vídeo aqui como uma refutação ao que aconteceu recentemente. Muitos canais também já fizeram suas respostas, mas nós aqui iremos dar a nossa posição. Há pouco tempo, muitas pessoas, em especial o Papa da Igreja Católica, disse que todas as religiões levam a Deus. Para quem já estudou o Evangelho, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, vai ver que essa afirmação contradiz a palavra de Deus. A consequência perceptível é que, seja qualquer pessoa que diga que todas as religiões levam a Deus, está dizendo que a Bíblia ou os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento são falsos. Isso é uma posição muito séria, tá? Uma posição chocante, que na verdade é uma apostasia. A bem da verdade é que, quando nós pegamos o Evangelho, por exemplo, de João capítulo 14, versículo 6, nós encontramos no texto, né, a afirmação de Cristo, dizendo que ele é o único caminho para Deus. Ele disse ao público e a nós hoje em dia que ele é a vida, o caminho e a verdade. Somente ele e mais ninguém. Ou seja, as pessoas que acreditam que todas as religiões levam a Deus são falsas. Tem uma falsa afirmação. Obviamente, não encontram, se forem sinceras intelectuais, respaldo bíblico. Ao contrário, toda a Bíblia refuta esse mito. É o mito acreditar que todas as religiões levam a Deus. Nesse vídeo, eu quero, primeiramente, né, dizer o seguinte, que esse vídeo, ele não é uma discussão de religião. Não estou no sentido de ameaçar, né, no sentido de abusar das religiões dos outros. Ao contrário, o estudo das religiões é muito interessante, porém contradiz a palavra. Eu prefiro acreditar na palavra, tendo como referencial teórico a crença, as evidências, as ideias de que somente o cristianismo é a verdade e que essa verdade é a verdade absoluta. Tá? Então nós estamos aqui zombando das religiões que não têm a base bíblica, de forma nenhuma. Tá? Também nós não estamos com esse vídeo depreciando as religiões que contradizem o evangelho. Por exemplo, a mulher samaritana. Jesus não depreciou a religião de Samaria, nem sublimou a de Israel, mas ofereceu a verdadeira água da vida. João capítulo 4, versículo 10. Tá? Então a gente não está discutir religião no sentido atual, zombar, tirar onda, tirar sarro, de forma nenhuma, longe de nós isso. E também nós não estamos, nesse vídeo, depreciando sua religião. Sua religião pode ser falsa, pode ser qual for, né? É um direito que assiste, porém, não tem evidência, isso é um mito. E também, o objetivo realmente desse vídeo não é apenas refutar, não é apenas ter inscritos, não é apenas ter comentários no canal, ainda que seja pouco, mas é para mostrar que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Justamente imitando o que o apóstolo Paulo fez em Atenas, tendo como ponto de partida o altar ao Deus desconhecido, anunciou-lhes Cristo como o único e suficiente caminho que salva o pobre e miserável pecador. Você pode ver isso em Atos capítulo 17, versículo 26 ao 34. Então, essa é a nossa diretriz para poder refutar, evangelizar qualquer religião que não tem base bíblica. Tá? Esses são aquilo que nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo ao mesmo tempo, né? Para não perceber isso, né? De forma negativa, né? Você percebe aqui no vídeo que tem um elefante e 6 pessoas, né? Poderiam ter mais, mas é uma adaptação da história
que diz o seguinte: algumas pessoas pensam que todas as religiões levam a Deus, tá? É um mito, isso é um mito. Existe um outro mito que diz que todas as religiões são boas, é um outro mito. E também existe um outro mito que diz que nenhuma religião é verdadeira, é um mito também. Então, algumas pessoas desenvolveram uma historinha dizendo que é o seguinte, que cada um de nós, ao estudar a religião, ao estudar o mundo, o fenômeno do mundo, enfim, não consegue ver a realidade como um todo. Não consegue ver, né, os fatos. Vê apenas um pequeno detalhe. Então, é como se fosse um elefante. Então, uma pessoa que é cega, ao pegar no chifre, no dente do elefante, vai ter uma percepção, uma sensação que vai dizer, é um jarro, é uma casa, é um objeto qualquer. Outra pessoa que pega na tromba do elefante vai ter a percepção e vai dizer, isso aqui é uma corda, isso aqui é uma cauda, isso aqui é uma torneira, né? Outra pessoa que pega as orelhas do elefante vai dizer que, não, isso aqui é um cobertor, isso aqui é um pano, isso aqui é um saco, isso aqui é uma outra coisa. Uma outra pessoa que toca a barriga, o estômago do elefante, vai dizer que isso aqui é uma parede, uma montanha, né? É um bloco de gesso. Uma outra pessoa que pega os pés do elefante, as patas do elefante, vai dizer que isso aqui é um poste, é uma árvore, ou qualquer outra coisa. Outra pessoa que pega a cauda do elefante vai dizer que é uma corda, que vai dizer que é uma cobra, vai dizer que é um galho, vai dizer que é um cipó, vai dizer que é uma outra coisa. Então, ninguém no mundo vai conseguir realmente saber as coisas da religião. Então, é melhor dizer que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões são boas, ou que nenhuma religião é verdadeira. Então, né, não existe verdade. Então, aqui embaixo, essa ilustração que o pessoal faz é para refutar o cristianismo, né? Mas isso cai por terra. Então, essa antiga parábola indiana pode descrever a incapacidade humana de conhecer Deus sem a orientação e a revelação de Deus. Ou seja, existe um aspecto positivo dessa historinha e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que, é verdade, nenhum de nós podemos conhecer Deus e a sua palavra sem a orientação e a revelação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sem isso, nenhum esforço humano é capaz de alcançar o conhecimento verdadeiro. Mas Deus tirou todas as nossas desculpas, tá? Não porque eu sou cego, eu sou surdo, eu sou analfabeto, eu não tenho educação, eu sou muito rico. Então, Deus tirou todas as nossas desculpas quando se revelou na vida da pessoa exclusiva de Jesus Cristo e nas palavras registradas nos evangelhos, nas escrituras. Ou seja, a vida, o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo refuta esses falsos mitos que nós temos por aí. Já encerrando o vídeo, quero aqui fazer citação de um texto, tá? Para refutar o primeiro mito. O primeiro mito é: todas as religiões levam a Deus. João capítulo 14, versículo 6 já responde isso. Mas será mesmo que todas as religiões levam a Deus? A resposta é não. Mas no mundo é estado que sim. Bem, com base em vários casos que nós podemos perceber no mundo como um todo, nós podemos afirmar que todas as religiões levam a Deus? Não. Veja só, no tempo do apóstolo Paulo, a civilização greco-latina dava-se ao culto aos demônios. As pessoas daquela época cultuavam os demônios, espíritos caídos. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 e o 21. Hoje não é diferente, né? Muitos são os que fazem sacrifício a animais e a viveres, aos ídolos. E nos últimos dias, a humanidade vai adorar a besta, o falso profeta e o próprio Satanás. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Então, tais religiões, na época de Paulo, na época de Jó, na época de Noé, enfim, tais religiões não conduzem o homem a Deus. Obviamente, isso é um culto ao próprio demônio.
Então, refutando aí a ideia, o mito de que todas as religiões levam a Deus. Ok? O próximo mito é: todas as religiões são boas? E aí? Não. Não podemos, de forma nenhuma, afirmar que todas as religiões são boas. Veja o seguinte: o caso de Moloque. Em sua adoração aos Amonitas, queimavam suas crenças, Levítico 18, 21 e Jeremias 32, 35. E havia um culto a Baal-Peor, divindade venerada pelos midianitas e moabitas. Os desregramentos sexuais não tinham limites. Oséias 9, 10. A prática de tais abominações levaram o Eterno, o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, a castigar severamente Israel. Você vê isso em Números 25. Então, obviamente, por meio desses exemplos, nós dizemos que é falso a ideia de que todas as religiões são boas. Então, nem todas as religiões são boas. O último mito que nós estamos aqui tratando, aproveitando esse equívoco que algumas pessoas fazem ao dizer que todas as religiões levam a Deus, né? É aqui o seguinte: o outro mito é: nenhuma religião é verdadeira. Isso, vamos ver o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, afirma que a religião pura e imaculada é visitar o órfão, as viúvas e em suas necessidades. Então não podemos nivelar por baixo a religião que nos foi concedida por Cristo, por meio de seus santos, profetas e apóstolos. Receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela sua misericórdia. Ou seja, o cristianismo não é religião. O cristianismo é, na verdade, o único caminho, a única orientação, a única revelação absoluta de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a respeito das coisas que não podemos ter acesso por nenhuma outra área do conhecimento. Então, nós podemos ter esse encontro por meio de Jesus Cristo e por meio da Escritura. Então, as religiões nenhuma religião é verdadeira, é fato, porque Jesus não é religião. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele não é religião. Ele não é uma ideia. Ele não é uma sensação. Ele não é uma experiência mística, ocultista, entendeu? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus Cristo, tá? Religião é isso que nós estamos vendo aí. Uma confusão onde não se tem, de fato, a revelação de Deus, tá? E as ciências humanas procuram entender Jesus Cristo e não conseguem entender Jesus Cristo, tá? E eles ficam aí tentando distorcer o evangelho. Mas isso é desfeito, isso é refutado aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa notícia, dessa informação, desse conteúdo, compartilha, se inscreva, tá? Se você gostou e quiser interagir conosco, fica à vontade aí comentando essas questões. Então, finalizando, nós aqui refutamos a ideia de que todas as religiões levam a Deus e que nenhuma religião é verdadeira. E que também todas as religiões são boas. Tá? Mostrando aqui, obviamente, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso aí. Ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.